Olá pessoal, eu sou Renata e eu estou aqui nesse momento porque hoje eu vou falar para vocês sobre o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. O autor do livro de Coríntios é o apóstolo Paulo. Ele escreveu esse livro para a igreja de Coríntios porque a igreja de Coríntios tinha pessoas judeus, italianos, gregos, porque a igreja de Corinto era a cidade capital da Grécia. Nessa época, o povo tinha muito orgulho do conhecimento e também se consideravam espiritualmente maduros. E o que ocorria muito na igreja de Coríntios é que, embora se achando maduros, eles praticavam muitos pecados de imoralidade, como adultério, prostituição, causavam divisões e também valorizavam muito mais o conhecimento, uma vez que era uma cidade que estava numa área grega. E com isso, entristecia muito a Deus, porque eles não levavam o amor como a base, né, da igreja. E Paulo vem então e traz alguns conceitos sobre a ressurreição de Cristo para trazer à memória do povo da igreja de Coríntios a verdade sobre a ressurreição dos mortos, porque muitos ali dentro diziam que os mortos não ressuscitavam. Então Paulo vem e traz 3 tipos de ressurreição que eu vou falar para vocês hoje quais são. A primeira ressurreição é a ressurreição de Cristo. É aquela onde Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando ele morreu, ele ressuscitou e apareceu para Paulo, que também era chamado de Cefas, e para mais de 500 seguidores de Jesus. E ali explica também, né, na ressurreição de Cristo, tem a explicação que se nós negarmos a morte e a ressurreição de Jesus, fazemos Deus mentiroso, porque o poder que ressuscitou a Cristo é o poder de Deus. Então, se eu nego que ele morreu e ressuscitou, eu nego que Deus tem esse poder para levantar os mortos. Outra coisa também que acontece quando nós falamos da ressurreição de Cristo é que Paulo traz para nós que se nós negarmos esse fato de Cristo ter ressuscitado, nós removemos toda a base da nossa fé, porque a nossa fé está firmada na cruz, onde Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. A segunda ressurreição é a nossa ressurreição. E o autor explica que Cristo morreu e ressuscitou, e isso foi a primícia. Ou seja, lá atrás ele pagou um preço e quando ele voltar, nós que estamos em Cristo, que tivermos morrido, iremos ressuscitar também. Então ele foi o primeiro para que nós morrêssemos e ressuscitássemos como ele assim fez, tá? Paulo explica também que a morte veio através de Adão e a ressurreição através de Cristo. Como assim? Lá no Éden, Adão, através da desobediência, teve o espírito morto. E daí para frente, então ele se tornou alma vivente, ou seja, uma alma que mora num corpo, mas que tem um espírito morto. E com a volta de Jesus, Jesus veio e deu a vida por nós. Então ele deu vida eterna e deu vida abundante ao nosso espírito. Então nosso espírito ressuscitou. Com isso, hoje, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos vida espiritual. Sobre a nossa ressurreição ainda, Paulo vem e explica também que quando Cristo voltar, ele irá reinar. E quando ele reinar, ele vencerá a morte. E dentro desse momento da igreja de Coríntios, Paulo então chama a igreja a atenção para as más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E naquele local, naquele contexto onde tinham várias nacionalidades, né? Cada um trazia em si a sua cultura, e a cultura de Jesus era de mais ou menos de 50 anos depois de Cristo, era tudo muito novo. Então, Paulo exorta, cuidado com as más companhias, porque ali, naquele meio, dentro da igreja,
muitos não acreditavam que Jesus tinha morrido e que tinha ressuscitado. Portanto, não criam também que eles podiam morrer e um dia iriam ressuscitar com Cristo novamente. A terceira ressurreição que Paulo se refere é a ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo existe dois tipos, a física e a espiritual. E o que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que o dia que morremos, nós enterramos um corpo natural, físico, material, mas que na volta de Jesus haverá a ressurreição dos corpos. E esses corpos que foram enterrados fisicamente, corruptos, fracos, às vezes, imorais, eles irão ressuscitar espiritualizados, glorificados, morais, incorruptíveis, fortes, transformados. Então, a esperança, da ressurreição dos corpos na vinda de Jesus Cristo. Nesta carta, o apóstolo Paulo continua explicando o que ocorrerá com aqueles que estarão vivos quando chegar o grande dia do Senhor. Ele lembra que carne e sangue, ou seja, corpo material, não entra no reino dos céus. Então, ele explica que aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Jesus, eles serão transformados como num piscar de olhos. Então, deixarão de ter corpos naturais, passarão a ter corpos espirituais. E tudo isso ocorrerá num soar da trombeta. E nesse soar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e aqueles que estão vivos serão revestidos de imortalidade. E dessa maneira a morte será vencida. Enfim, perante tudo isso que vimos na carta de 1 Coríntios 15, através da vida do apóstolo Paulo, eu quero te incentivar a permanecer firme, forte, inabalável nas circunstâncias que você estiver passando e crendo do seu coração que Deus é vida, Jesus é ressurreição, está vivo, está dentro de você, mora, conhece o seu interior e que nesta terra o teu trabalho nunca será em vão, porque há esperança no futuro, há esperança naquilo que Jesus já fez por nós, há esperança para nós lá na frente, quando morrermos e ressuscitarmos. Por isso eu abençoo a sua vida e creio que Deus está trabalhando e fazendo algo por você e em você. Apenas creia, confia e continue, porque Jesus te ama. Então agora eu quero orar com você. Pai, Deus amado, neste momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti para abençoar, Senhor Deus, essas pessoas que me ouvem e te peço, Senhor, que o Senhor sonde o coração delas, que o Senhor remova toda preocupação, todo medo, como que está agora, como será amanhã, e que a Tua palavra hoje venha trazer a esperança, Senhor, e a força necessária para que elas permaneçam, independente das circunstâncias, olhando para Ti, crendo que em Ti nada é em vão, Senhor, e que o Senhor tem os melhores planos para cada uma delas neste momento, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva, Senhor, venha transformar esses corações cada dia mais a Sua imagem e a Sua semelhança, Pai. Dê a cada um aqui a alegria, a paz de saber, Senhor, que em Ti serão imortais, que o Espírito não morre, que o corpo físico sim, mas que o Espírito não morre, que estaremos contigo vivos, Senhor Deus, e celebrando contigo a vitória. Obrigada por este momento, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelas minhas irmãs, por aqueles todos que estão aqui comigo em oração. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém.